Pondé, dá para montar um paralelo entre o extremismo de direita atual, em várias partes do mundo, com esses radicais islâmicos do Talibã? Olha, é assim, primeiro acho que a gente tem que deixar claro que a expressão fundamentalismo no estudo de história das religiões significa grupos que acreditam que não existe processos de interpretação diferentes do texto religioso, né? Que é uma discussão muito antiga. Nos Estados Unidos, no começo do século XX, surgiram grupos evangélicos que se autodenominavam fundamentalistas. E como elogio, autoelogio, no sentido de que nós estamos em contato com aquilo que é literal, certo? Por exemplo, alguém que diz que acredita no criacionismo, na narrativa do Gênesis da Bíblia, está praticando um microfundamentalismo na interpretação do texto, ou seja, achando que está tocando o fundamento do texto. O que aconteceu é que os americanos passaram a usar como analogia esse uso dos evangélicos americanos para os jornalistas americanos, eu quero dizer, começaram a usar como analogia o uso que os evangélicos americanos faziam e fazem, hoje está em desgraça o termo, para si mesmos, para o fundamentalismo islâmico. Então, virou uma analogia. Agora, se a gente pode aplicar isso, por exemplo, à extrema-direita, é claro que a gente pode aplicar no sentido de que, se alguém afirma que um país é governado por Deus, a gente pode sentir uma vibe de algo como isso, né? Como no caso dos bolsonaristas. Mas eu diria que a extrema-direita atualmente ainda está longe, né? E talvez não chegue até lá se não deixar, mas ainda está longe de uma prática violenta como do Talibã, certo? São outras sociedades, o Afeganistão é um país de tribos, certo? Não é modernizado e, portanto, acho que a comparação vai como metáfora, mas ainda essa extrema-direita tipo bolsonarista, digamos assim, ainda não tem a mesma competência que um fundamentalismo islâmico tem como esse, que pode, inclusive, gerar o renascimento do Estado Islâmico. Sakamoto, na coletiva de imprensa, os radicais islâmicos tentaram dar um ar ali, um tom mais moderado, mas sempre acompanhado de várias adversativas. Mas, contudo, porém, desde que, até que prova em contrário, dá para confiar nesse tom mais ameno deles? Não dá. E quando eles colocam, não, vamos garantir direitos às mulheres dentro da lei islâmica. E a questão é qual lei islâmica que eles estão trabalhando. Se eles estão trabalhando as interpretações mais extremistas, mais deturpadas do Corão, com certeza vai ser a mesma coisa que era antes. Agora, tem uma questão geopolítica no meio, né? Você tem uma questão de que eles precisam de reconhecimento internacional, eles têm medo de serem expulsos novamente do poder. E o que aconteceu? Em volta do Afeganistão, nós temos Paquistão, nós temos estados que são da antiga União Soviética, que são, na verdade, influenciados pela Rússia, nós temos a China, nós temos o Irã próximo, e nenhum desses países deseja que o Afeganistão se torne ponte para grupos extremistas atuarem em seus territórios. O oeste da China tem grupos muçulmanos, né? Em outras repúblicas da antiga União Soviética, que são controladas pela Rússia, também. No Paquistão também, ou seja, eles não querem que o Afeganistão seja usado como plataforma também de radicalidade. Então, eles estão pressionando o Afeganistão, o Talibã, para que aceite ser mais moderado. A questão é, vão conseguir? Não se sabe. Se o Talibã precisar só compor com esses países em que os direitos humanos não são tão levados em conta quanto no Ocidente, provavelmente, internamente no país, vai acontecer o que o Caio falou. Vai acontecer derramamento de sangue, vai acontecer violência contra mulheres. Se eles precisarem da Europa Ocidental, de dinheiro, de empréstimo, aí pode-se colocar condicionantes com relação aos direitos de mulheres e minorias.